Continuando aqui o último bloco, nossa terceira parte da aula de hoje. Irmãos, conhecer sobre inteligências múltiplas é ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo consolador. Por quê, irmãos? Porque isso vai mostrar que você é bom em uma área. Ninguém é completo em tudo. Que nem o Felipe falou. Na matemática, né, Felipe? Você sofre, né? Irmãos, no seminário, por exemplo, há matérias, podem ver que tem matérias que alguns alunos nadam de braçadas e outros alunos vão se dar melhor em outras matérias. Por quê? Tem a ver com as suas inteligências múltiplas. Eu me lembro do professor Maurício, ele é o autor dessa apostila, ele é também diretor lá do seminário, ele foi presidente da convenção. Ele falava assim para mim: Rai, línguas é difícil, né, Raiz? Eu falava: meu Deus, Maurício, como línguas originais é difícil. Enquanto isso, o Ribeiro nada de braçada, pastor Zé Ribeiro. Já o pastor Maurício, ele é excelente na área de história da igreja, na área de ética, todas essas áreas mais voltadas à ética, a questões históricas, ele é brilhante, brilhante. Você vê, cada um tem uma aptidão. E nem todos somos iguais. Podem ver que até mesmo na questão dos dons espirituais, irmãos, é bem curioso isso. Podem ver que muitos irmãos são como? Muitos irmãos amam a vida no ministério de louvor. Outros amam trabalhos de evangelismo. Outros amam estar na rua, no campo. Outros amam estar dentro de um escritório servindo a igreja, fazendo livros, dando aulas. Percebam, até mesmo nos dons espirituais a gente vê essa característica da inteligências múltiplas. Tem irmãos que eles são hospitaleiros, outros não são hospitaleiros. Vocês conhecem irmãos que não são hospitaleiros? São irmãos consagrados, mas não são hospitaleiros, conhece? Agora, imagine um pequeno grupo na casa de um irmão que não é hospitaleiro. Dá para ir? Como que dá para imaginar? É uma tragédia, meu Deus. Para começar, seu irmão chegou atrasado, ele encara falando: irmão, já começou o pequeno grupo, que ele não é hospitaleiro, entendeu? Porque ele não está preocupado com o relacionamento, ele está preocupado com outras coisas que não é hospitalidade. Quando acabou a reunião, ele fala: beleza, meus irmãos, amém. Está na hora de eu ir dormir, né? Irmão, acabou, acabou. Se tinha irmão chorando ali, irmão já engole o choro e fala: pelo amor de Deus. Aí eu te pergunto: o irmão que não é hospitaleiro vai para o céu? Vai, claro que vai. Mas não é hospitaleiro, ué. Agora, você vai fazer com que o irmão que não é hospitaleiro, pensem bem, quem não é hospitaleiro, ele pode ser um líder de expressão? Pode, mas vai ter dificuldade. Porque o que implica liderança, irmãos? Relacionamento. Relacionamento. Mas eu quero ser líder, mas eu não sou uma pessoa que pratica a hospitalidade. Vai ser difícil. Tem então que ser uma tarefa com irmãos como ele. Por exemplo, no escritório, que resolvam tarefas. Concorda? Todo mundo resolve tarefa. Aí vai resolver. Aí o irmão pode ser líder daqueles que fazem isso. Porque ali é tarefas. Todo mundo fazendo a sua tarefa, tá bom. Tem pouco contato, pouca afinidade, pouco relacionamento. Então, percebam, os dons espirituais estão ligados a cada um de nós de uma forma muito linda e maravilhosa. E quando a gente pensa na pedagogia, quando a gente pensa no ensino, a gente começa a ver que a inteligências múltiplas ela é fantástica, porque a gente começa a ver os nossos irmãos de uma forma mais ampla. As coisas não são fechadas. A gente vê os dons de uma forma mais linda. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, pesquise um pouco mais, tá bom? Não teremos tempo para ficar falando sobre isso, mas é super interessante isso, porque pode ver, irmãos, tem irmãos que eles amam servir trabalhando. É um mutirão, é a limpeza, é trabalho corporal. E não é necessariamente porque eles sejam
de uma profissão simples. Vou dar um exemplo para vocês sobre essa questão. Os japoneses, irmãos. Os japoneses, por exemplo, lá no clube que eu frequento, quando tem um mutirão lá, é todos os sócios do clube ajudando na grama, na limpeza. Aí quando você olha, fulano de tal é empresário, outro é dentista, outro é médico, cardiologista, e está fazendo a obra que um operário faz. Olha que interessante, né? Que está na cultura japonesa, pode ver. Eles são muito, eles são muito práticos. O que todos fazem, o que um faz, todos fazem. As crianças aos mais velhos. Não importa que profissão eles tenham ou que título eles sejam. Eles estão lá, de repente é o dia que marcaram para fazer manutenção das quadras. Vai todo mundo. De vez em quando, eu me lembro que eu estava jogando tênis com o doutor, o Julinho, e muitas vezes ele pegava e falava, Raimundo, vamos aqui arrumar aqui, vamos lá. Aí a gente começava a arrumar as coisas. Aí eu pensava e falava assim, o que não é a dedicação? Ele tem mais de 70 anos de idade, muitas vezes ele falava, Raimundo, me ajuda aqui. E aí a gente começava a fazer algumas tarefas básicas lá no clube. E aí eu pensava assim, eu, né, como brasileiro, falando assim, jamais que um médico brasileiro vai fazer isso num clube simplesmente para agregar. Ele vai mandar e vai dar ordem para os peão fazer. Não estou dizendo que eles não dão ordens, mas os japoneses eles são muito práticos. Está na cultura deles, está no jeito deles ser, né? Interessante isso, né? Podem ver que eles gostam de fazer tudo junto, sempre no clube, com grupos de pessoas. Eles é o jeito deles, entendeu? É uma característica daquela cultura. Isso é lindo, viu, meus irmãos? Então, conhecer sobre inteligências múltiplas vai dar um leque para nós. Puxa vida, eu estou querendo ser um Einstein. Não, meu negócio é jogar futebol. Então, vai jogar futebol, meu irmão. Ou vai fazer pão, que é mais fácil. Tô brincando, Di, tô brincando. Não dá mais tempo para ser jogador de futebol, né? Não dá mais tempo. Dá tempo para ser pescador. Mas o jogador de futebol, não. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa apostila. Então falamos, já dei uma breve abordagem sobre a inteligências múltiplas, e aqui agora ele vai, o pastor Maurício, na apostila, depois vocês dão uma lida, ele vai falar bastante sobre a pós-modernidade. Olha lá, pluralização, grandes quantidades de opções, supermercado, ideia e produto. Aqui ele vai trabalhar com alguns maiores detalhes, tá? E aí ele fala sobre as privatizações, exacerbado individualismo, que desemboca no subjetivismo, secularização, descrença no transcendente, as ações não se baseiam mais em uma ética religiosa, mais utilitarista, né? Pode ver. Aqui sobre a privatização, ele está fazendo uma abordagem assim mais geral, tá, irmãos? Não é que a gente sejamos contra a privatização, né? Pelo contrário, mas ele está falando de privatização aqui voltado ao individualismo, não a privatização da Petrobras, da Eletrobras, não é isso, não. É a vida privada, né? Vivendo dessa forma individualista, que desemboca no subjetivismo, né? Tudo é do nosso jeito, né? Ele vai trabalhar agora aqui sobre essa questão de crise de sentidos. E aí ele vai discorrer um pouco sobre essas questões. Eu quero apenas ler rapidamente isso com vocês. Vamos lá. A letra tá boa aí, o tamanho tá bom? Quer que aumente um pouco mais? Se puder aumentar, vai ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Quando eu aumento, pastor, ele tá... Ele come nas laterais, né? Pode deixar. Eu não consigo por uma porcentagem... Ah, não consigo sim. Deixa eu ver, 230. Pastor, pode deixar como tal, eu pego aqui pelo aplicativo, pelo... Ah, deu aqui. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Crise de sentido.
Quem quiser ler, pode ler para nós. Posso ler aqui. Crise de sentido, Celso Vasconcelos. A crise de racionalidade, crise dos projetos sociais, da utopias, do sentido para viver, crise da autoridade em nível mundial, mudança no sistema de valores. É isso mesmo, né? Valores? Isso. Constatamos que as agências produtoras de sentido, partidos, igrejas, família, escola, ciência, estão em crise. É a crise da disciplina no contexto da pós-modernidade. Crise Olha, de... só dar uma pausa aí. Achei bastante interessante isso. Pode ver, é o que a gente vive, né? A gente vive essa crise de sentidos em todos os setores. Concordam com isso, irmãos? Eu não estou conseguindo ver vocês, tá bom? Se vocês puderem só dar uma resposta para mim falando. É quase uma profecia. É. Né? As agências produtoras de sentidos, partidos, igrejas, famílias, escolas e ciências, está em crise. E achei bastante interessante, né? Por que o pastor Maurício está falando sobre tudo isso? Só para sedimentar aquela ideia da pós-modernidade, porque a gente não vai trabalhar na pedagogia de Jesus, ou seja, é importante a gente saber qual é o tipo de terreno que a gente está pisando. Pode continuar lendo, pastor, por gentileza. Ok. Crises de limites. Afirma-se que a função da escola é a formação do homem novo e da nova sociedade. Este homem novo deve ter a capacidade de autogoverno. Entendemos que esta crise, consentida e até incentivada pela classe dominante, tem como objetivo a disseminação da permissividade, tendo em vista o consumismo. É bem interessante essa questão. Você pode ver que as pessoas não têm mais limites, né? Elas acham que porque elas têm algo, elas são tudo. Pode ver. E é vendida essa mensagem de que se você tem alguma coisa, você é melhor. Por isso que cria essa crise, aonde as pessoas não sabem mais até onde elas podem ir. É uma coisa bem curiosa, não? Querem comentar alguma coisa? A Tá vida de um tranquilo? homem não consiste nos bens que ele possui, né? Que Cristo ensinou. Exatamente. Tá bom? Agora aqui, ó, pós-modernidade e modernidade. Os Guinness. Pode ler para nós, Felipe, por gentileza. Pluralização. Grande quantidade de opções, supermercado de ideias e produtos. 2. Privatização, exacerbado individualismo que desemboca no subjetivismo. Secularização, descrença no transcendente. As ações não se baseiam mais em uma ética religiosa mais utilitarista. Essa questão, né, a gente até acabou de ver há pouco esses dois pontos, mas descrença no transcendente. Ou seja, não se baseiam mais em uma ética religiosa mais utilitarista. Ou seja, se é útil para mim, é o que importa. Sabe aquela ideia? Essa igreja é boa para mim. Aquele pastor é bom para mim. Aquele líder é bom para mim. Mas isso não é ético, não importa. É bem interessante essa ideia, né? Bom, eu acho que aqui a gente já viu. Agora aqui, leia para nós, Gil, aqui, ó, O Amor Líquido, Zygmunt Bauman. O que é o amor líquido de Zygmunt Bauman? Quem foi Zygmunt Bauman? Ele é um sociólogo, um dos nomes mais prestigiados na sociologia moderna, e ele escreveu um livro baseado nesse tema, amor líquido. O que seria o amor líquido? Que as nossas relações contemporâneas, elas são baseadas no interesse. Ou seja, quanto eu ganho por ser dessa igreja? Quanto eu ganho em ter essa amizade? Quanto eu ganho em possuir tal relacionamento? Ganho alguma coisa? Ótimo, eu me mantenho. Não ganho? Então eu troco por outro. Por isso que é um amor líquido. Pense, um amor líquido é aquele que você tenta segurar com a mão e escorrega pelos dedos, entra pelo ralo, que é líquido. Não tem fundamentação. E uma sociedade
que ela é construída em cima do amor líquido, as relações são frágeis, os casamentos são descartáveis, a questão de alianças é tudo relativa, todas as questões éticas e morais são subjetivas, porque é tudo líquido, entenderam? Então, essa é a tese, e essa é uma obra, isso é um livro, né, que ele escreve de uma tese, tá bom, meus irmãos? Então, eu estou dando essa pincelada, porque tudo isso faz parte do pano de fundo. Você pode ver que a gente está trabalhando bastante, compreendendo o mundo que a gente vive, para a gente poder ter um ensino poderoso. Parece bobeira, mas isso explica, quase que de uma forma profética, os nossos dias, né? Faz a gente compreender os nossos dias e a nossa sociedade, tá bom? Pode ler para nós, Gil. A fragilidade dos vínculos humanos são misteriosos, conflitantes e inseguros na medida em que o homem contemporâneo está abandonado ao seu próprio aparelho de sentido, de modo que tal aparelho tem, ao mesmo tempo, grande facilidade de conceder e descartar sentidos nas relações amorosas. O homem moderno, ávido por relacionar-se ao mesmo tempo em busca de relação, e desta maneira repudia a solidão. Não abre mão de sua liberdade, e para manter a liberdade mantém a relação, entretanto com uma outra configuração. Desta maneira, temos um novo modelo de relação amorosa. É a relação líquida, frouxa. O homem moderno busca outro pelo horror à solidão, mas mantém este outro a uma distância que permita o exercício da liberdade. Diante da dúvida, é que o outro ou o eu se relacionam. Toda relação oscila entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Bullman, 2004, página 8. Aqui o pastor Maurício ele só trouxe algumas ideias, né, do Bullman, no caso Bauman, né, mostrando essa questão das relações líquidas. Pode ler para nós, Gil? Ou melhor, pastor Johnny, leia para nós essa frase também do Bauman, por favor. Pastor Johnny? Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Pode ler para nós? É um dilema, né? Isso. Só um minutinho. Okay. Um dilema, um fato. Você reluta em cortar seus gastos, mas abomina a perspectiva de perder ainda mais dinheiro na tentativa de recuperá-los. Um relacionamento, como lhe dirá o especialista, é um investimento com todos os outros. Você entrou com tempo, dinheiro, esforços que poderia empregar para outros fins, mas não empregou, esperando estar fazendo a coisa certa e esperando também que aquilo que perdeu ou deixou de desfrutar acabaria, de alguma forma, sendo-lhe devolvido com lucro. Bauman, 2004, na página 28. Em síntese, o que o Bauman ele ensina no seu livro é essa relação de troca. Pastor, qual é a diferença da relação de troca e do pensamento ganha-ganha? É muito diferente, irmãos. Por exemplo, irmãos, quando você está no mercado de trabalho, você deve pensar ganha-ganha, porque faz parte do trabalho. Agora, fora do mercado de trabalho, principalmente no que se diz respeito à vida de aliança e família, você não consegue ficar pensando ganha-ganha, por exemplo. Por exemplo, o filho está dando problema, você vai e manda embora. Está entendendo? Não funciona. A ovelha lá na igreja está atribulada, você toca ela, vai para outra igreja, filho, porque agora que você está quebrado, está devendo para todo mundo, você não serve mais para mim. Você entendeu? Relações líquidas, elas pulverizam uma vida de aliança. Então, o amor líquido tem a ver com esse amor
que ele não tem fundamentação naquilo que realmente seria necessário para construir uma sociedade melhor. Então, esse livro fica aí uma dica de leitura, para que os irmãos possam comprar essa obra desse autor, Zygmunt Bauman, porque vale a pena a gente aprender sobre isso, tá bom? E eu acho que essa ideia é uma ideia muito, na realidade, eu acho que ela acaba sendo muito feliz, né? O título do livro já é feliz, a ideia, a tese é muito feliz. Pode ver, meu irmão, o vovô, ele durante toda a sua vida foi trabalhador, ele foi aquele que construiu a casa, mas agora o vovô, né, tá na cadeira de balanço. Se a gente não bota ele no sol, ele não vai para o sol. Se a gente não arruma ele direito, ele morre. Você vê que hoje, nas relações líquidas, o vovô que construiu o império, ele fica doente, ele vai para onde? Ele vai para o asilo. Ele não é mais cuidado. Por quê? Porque é uma relação líquida. Porque se houvesse amor e nós podemos cuidar do vovô, deixa o vovô em casa, contratamos uma empregada, contratamos uma babá, contratamos como que é o nome, né? Que se deu um branco agora, aquelas pessoas que cuidam de pessoas de idade. Cuidadora mesmo, né? Cuidadora, né? Uhum. Isso sai caro, mas o que é mais barato? E o que dá menos trabalho? Deixar ela no asilo. Porque já está no resto da vida, agora a gente toca a vida. Podem ver que nos nossos dias as pessoas elas caminham com seus cachorros e gastam tempo com seus pets e não gastam tempo com seus pais ou avós. É uma sociedade líquida, né? Os casamentos, as relações, por isso que tudo se torna descartável, porque se tornou líquido, tá bom? Leia para nós, Felipe Rente, as inteligências dormem. Essa é uma frase aqui de Rubens Alves. As inteligências dormem. Inúteis são todas as tentativas de acordá-las por meio da força e das ameaças. As inteligências só entendem os argumentos do desejo. Elas são ferramentas e brinquedos do desejo. Rubem Alves em Cenas da Vida. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Aí a gente já falou aqui das teorias das inteligências múltiplas. Tem outras coisas interessantes, como estruturas da mente, mente em disciplina, o que todos os estudantes deveriam compreender. Aí o pastor vai estar dando aqui algumas indicações de algumas obras, né? Aí ele vai falar um pouco o que é inteligência. Vamos ler aqui rapidinho para a gente... Ó, apesar que isso daqui... Deixa eu só dar uma olhada aqui em outra coisa. Estou querendo concretizar aqui a apostila. Se bem dizer, tudo isso a gente já acabou vendo há pouco, quando a gente falou de inteligências múltiplas. Vale a pena a gente ver aqui o que é inteligência. Leia para nós o que é inteligência. O que é inteligência? O que significa ser inteligente? É uma questão filosófica profunda. Uma questão que exige base em biologia, física, matemática, além de psicologia e antropologia. O conceito já foi modificado muitas vezes e ainda suscita polêmicas. É provável que o conceito continue a ser discutido e modificado ao longo do século XXI. Pode continuar lendo. O conceito tradicional de inteligência. A capacidade agregada ou global do indivíduo de agir propositalmente, para pensar racionalmente e lidar efetivamente com o seu ambiente. Pode ler aqui também. Conceito atual de inteligência. Conjunto de aptidões intelectuais, emocionais, instintuais, é isso mesmo, que nos capacitam para ação eficaz
e obtenção de resultados e bem-estar nas diversas áreas da vida, individualmente ou em grupo. Joia. Aí a gente já viu as inteligências múltiplas, né? Tá? Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Na antiguidade, quando falávamos que uma pessoa ela era muito estudada, vocês sabem como que ela era chamada ou não? Eu não sei. Mestre, Uma das palavras era mestre. Sim, uma das palavras, né? Mas, Rabi. Rabi, você chuta bem, pastor, muito bom. Essa é aquilo que eu falei da sacada dos empreendedores. Eles conseguem, né? Opa, pegou aqui. Filósofos, eram os filósofos. Uma pessoa que ela era um médico, ele era um filósofo. Uma pessoa que era filósofo, ele era filósofo. Uma pessoa que era, por exemplo, tinha um conhecimento muito grande da República, das leis, ele era um filósofo. Em tese, na antiguidade, quem fazia, a pessoa inteligente, ele era considerado filósofo. Não tinha essa classificação setorial: médico, engenheiro, construtor, entendeu? Na antiguidade era tudo um conglomerado. Podem ver que na antiguidade, quando a gente pensa, vamos supor, num grande cientista, ele é cientista e é filósofo. Não sei se vocês conseguem lembrar de alguém. Matemáticos e filósofos, podem ver, havia uma relação, não havia uma separação, tá bom? Então, quando o pastor há pouco ele disse que essas definições de inteligências elas podem ser mudadas, elas podem ser mudadas a cada período, a cada século. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só agora parar aqui, deixa eu ver aqui a apostila, porque, irmãos, essa apostila, ela é muito boa, né? Porque agora, ó, eu vou deixar como aula dada, porque agora aqui o que acontece? Vai começar uma parte mais voltada. Aqui, ó, inteligência emocional. Lembra que a gente falou a nona inteligência? Antigamente eram 8 inteligências múltiplas, não eram 9, né? Aqui, ó, principais críticas à teoria das inteligências múltiplas. Não é nada de novo, ainda não está bem definida, depende da cultura, contraria os padrões nacionais, né, no sentido, cada lugar vai ter a sua definição, né? Se a inteligência múltipla for adotada amplamente, ficará impossível comparar e classificar as habilidades dos estudantes em diferentes escolas. Ou seja, conhecer sobre a inteligência múltipla é legal, mas quando se diz de fundamentar a educação básica, não dá para você dar a educação básica. Pense assim, imagine nós criarmos aqui uma teoria na escola fundamental de inteligências múltiplas. O menino que joga a bola bem demais vai falar: esse menino é um gênio. Logo ele vai falar: se eu sou um gênio, eu não preciso aprender a matemática, não preciso aprender a gramática. Você está entendendo como é perigoso? Ou seja, existem coisas que têm que ser fundamentado em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Para quê? Para que dê uma base, aquilo que a gente chama de formação básica, né? Então, por isso que há uma discussão bem interessante assim sobre essas questões, né? Na prática, educadores confrontados com as salas de aula lotadas e com falta de recursos, veem a teoria das inteligências múltiplas como utopia, como utópica, né? De fato, né, Felipe? Você adaptar isso na vida de crianças é muito difícil, né? Bastante, é outra linguagem, né? Fazer eles entenderem, tem que dar bem mastigado. É.
O importante é nós sabermos distinguir que elas existem, mas para a gente trabalhar com ela é diferente. Agora, na vida adulta já se torna mais fácil. Pode ver, ó. A teoria das inteligências múltiplas deu ao adulto uma nova maneira de olhar para as próprias vidas, avaliando potenciais que deixaram de lado na infância, tais como amor pela arte ou drama, que agora podem desenvolver através de cursos, hobbies e de outros programas de autodesenvolvimento, de modo a aumentar suas habilidades em diferentes domínios, tornando suas existências mais gratificantes ao realizar seus potenciais adormecidos. Ou seja, a ideia da inteligências múltiplas, ela é muito importante para um pastor, para um líder, professor de escola bíblica, para um missionário, assim como para um professor, porque ela olha, ela fala assim, aquela criança tem tal habilidade, eu posso estar conduzindo ela, despertando aquilo. Ao mesmo tempo, a gente pode ajudar nos jovens, nos adolescentes. E quem sabe ser uma ferramenta muito boa no adulto. A gente percebe na pessoa, muitas vezes, adulta, que ela, de fato, ela reprimiu áreas porque ela achava que ela tinha que trabalhar e ela, se ela não trabalhasse, ela não poderia sobreviver. E, de repente, ela como que eu posso dizer, ela não desenvolveu aquela área. Então, a gente pode ajudar aquele irmão a criar, quem sabe, ali um autodesenvolvimento. É óbvio, irmãos, tem muitas pessoas nas nossas igrejas, e principalmente da vida de uma igreja, que a pessoa precisa trabalhar para sobreviver. E ainda mais no nosso contexto brasileiro, se a gente ficar alimentando sonhos, a gente pode até criar nas pessoas um viés de frustração imenso. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas têm que fazer o que é importante para elas sobreviverem, terem disciplina, e, na medida do possível, elas irem ampliando aquilo para áreas que gerem mais prazer, né? Que gerem mais satisfação. Uma das coisas que a gente aprende da inteligências múltiplas, irmãos, é trabalhar na igreja descobrindo os dons e os talentos das pessoas. Quando a gente favorece isso, a gente pode estar ajudando os irmãos a servirem melhor na igreja e a se tornarem cidadãos melhores na vida. Por exemplo, se a gente descobre que uma pessoa dentro da igreja ela tem um viés para alguma área e a gente vai orientando, a gente está ajudando o irmão também. Isso também faz parte do nosso discipulado, né? Tá bom? Então, assim, aqui é a foto do, do Howard Gardner e do Emmons, né? Robert Emmons, que vão falar sobre bastante a inteligência múltipla e inteligência espiritual. Aí aqui eles vão trabalhar um pouco sobre a questão da inteligência espiritual também, que tem a ver com a nossa parte aqui, né? Tá bom, meus irmãos? Ó, bom, a foto do nosso colega aqui, né? Agora é o Felipe que vai fazer uma crítica da foto dele aqui, viu, Felipe? Você é fotógrafo. Diga aí para nós. Pô, coitado, mano. É um O gênio, fotógrafo né? não favoreceu o Ainda bem cara, que né? ainda bem que incentivaram ele a ser um gênio na questão científica e não ser um modelo, né, Felipe? Na verdade, pegaram todo. O pessoal acha que todo gênio tem essa cara de louco com esse cabelo desarrumado, né? É. E aí aqui, irmãos, olha, outras propostas de inteligência: inteligência social, nutricional, sensorial, criativa, afetiva, financeira, executiva, business inteligência, né? E a última fronteira é a inteligência artificial. Tá bom? Então, a grosso modo, aqui mais uns desenhos. Depois vocês deem uma lida melhor nesse material, caso vocês queiram aprender mais um pouco sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, concluímos a apostila, porque, a grosso modo, aqui, ele vai trabalhando bastante essas questões, como que eu posso dizer, né? De inteligências variadas, né? Lê para nós, pastor Johnny, a conclusão aqui, por gentileza. Conclusão.
Nossa, o que é isso? Dialogiedade como essência por meio da qual o educador e educando tornam-se sujeitos, acho que é de né? De um processo em que crescem juntos. O conhecimento é uma transformação contínua e não transmissão de conteúdos programados. Contínua. Né? Eu acredito muito nisso também, né? Ó, dialogicidade como essência. Quero acreditar que ele colocou essa palavra para a gente dialogar, né? Ter esse princípio de dialogar com tudo, tanto o educador e educando, como uma interação, porque é um processo onde quem ensina passa uma transmissão, mas ele também aprende. Ele aprende vendo aquele aluno nas suas qualidades, no seu jeito. Então, é um crescimento mútuo, né? Por isso que o conhecimento é uma transformação contínua e não uma transmissão de conteúdos programados. Tá bom, meus irmãos? Tem uma apostila aqui do pastor Maurício. Olha, é uma ferramenta boa para a gente poder estar aprendendo, para a gente poder estar entendendo um pouco também. Ele vai falar sobre inteligência espiritual ou moral. É bem interessante isso, né? Lembra aquela ideia de cosmovisão, crenças, valores e comportamento? Há pouco eu não falei sobre valores, ó. Olha os valores. Os nossos valores, irmãos, a gente... o que são... Deixa eu voltar um pouquinho antes de concluir. Olha que legal. Quando você pensa, vamos dizer assim, na Apple, quais são os valores da Apple como empresa, irmão? Lucrar, primeiramente. Sim, tudo que é empresa é lucrar, né? Mas como essência, quando você pega um iPhone, um MacBook, o que você pensa? O que está ali? Tem um valor. Praticidade. O que mais? Praticidade, informação, telecomunicação, intercomunicação. Né? E aí vai. Vamos agora mudar. Vamos para um hospital. Albert Einstein. Quais são os valores do Albert Einstein? O que você acha que o Hospital Albert Einstein, quando você pensa assim, vou trabalhar no Albert Einstein, transmite um valor àquele lugar ou não? Não tenha dúvida. É que me foge a palavra aqui agora. Eu quero declarar o quão importante em todos os aspectos é o hospital, né? Ele transmite segurança, acho que para o paciente, mas Segurança, o que mais? é que eu ia usar outra palavra que agora não estou conseguindo encontrá-la. Seria excelência? Excelência. Mas não é o que eu ia falar, não, mas excelência com certeza. Não é? Não está quando a gente pensa assim, quando a gente pensa Hospital Público de Ferraz de Vasconcelos, Santa Casa, você fala misericórdia. Tipo assim, não é desprezando os nossos profissionais, mas o contexto que faz a gestão daquele hospital, as pessoas que lideram, ou seja, o governo, porque ele está ligado diretamente ao governo. Eu não estou fazendo juízo do valor aos médicos, aos funcionários. Vocês conseguem enxergar? Tem valores, né? Sim. Né? Toda empresa tem os seus valores. Tudo na vida tem os seus valores. Por exemplo, a cosmovisão, o que é real para nós? É a nossa cosmovisão. O que é verdadeiro são as nossas crenças. Valores. O que é bom ou melhor são os valores. E o que se faz é o nosso comportamento. Então, por exemplo, quando a gente fala o Albert Einstein, você já pensa... Quando a gente pensa, por exemplo, como nação, o povo judeu tem valores. O povo americano tem os seus valores. O povo brasileiro tem os seus valores. Então, perceba que tudo na vida, quando a gente fala de valores, isso é muito legal, irmãos. Quando a gente pensa, por exemplo, na Igreja Batista, ela tem os seus valores. Na Igreja Pentecostal, tem os seus valores. Quando a gente pensa na Universal do Reino de Deus, eles buscam muito valores.
Né? Já é outra temática. Mas é interessante isso, né, irmãos? Né? Querem fazer algum comentário? Isso tem a ver com a cultura, né? Pode ver. Cultura é um sistema de padrões de comportamento aprendidos, ideias e produtos que caracterizam por uma sociedade. É uma união desses fatores, né? Isso é a cultura, né, irmãos? Pode dizer. É como vemos o mundo, são as nossas crenças, os nossos valores, os nossos comportamentos, né? Quando fala aqui também, quando estava falando da questão da espiritualidade, é muito legal. Depois, aqui. Não. Inteligência espiritual, segundo Robert Emmons. Aí, depois dê uma olhadinha. Eles vão trazer aqui essa compreensão da espiritualidade. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Fechados até aqui? Ótimo. Alguma dúvida? Eu queria ter começado já hoje a pincelar o nosso material aqui do livro, mas não deu tempo, não. Mas o livro a gente começa semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Então, para a semana que vem, o áudio Momentos de Decisão e os 3 áudios do Carlos Queiroz. Tá bom? A gente vai debater na primeira aula e depois a gente já entra. Você viu que nós demos todo esse apanhado de informação durante esses dias e todo esse apanhado não deixou de ser uma maneira de compreender a vida, o mundo, as teorias, a pós-modernidade, as inteligências múltiplas, a cosmovisão, para a gente se situar um pouco do nosso terreno, como povo, para a gente poder influenciar a partir do ensino do mestre. Tá bom? Fechado, meus irmãos? Pastor, o áudio, então, o senhor vai mandar do Carlos Queiroz e Eu esse vou o senhor mandar. tinha mandado Isso. agora do Antônio Novoa. E o do Antônio Novoa não tem prazo, tá? Se vocês quiserem assistir, podem assistir, não tem problema, mas não tem prazo. Porque como ele não... eu quis que vocês só conhecessem esse pedagogo, conhecessem o material dele, a obra dele, assim como eu fiz questão de passar para vocês aquela página da USP. Se cadastrem lá, viu, meus irmãos? Eu fiz o meu cadastro. Lá tem várias áreas, inclusive você vê a área do seu interesse. Por exemplo, eu pus lá economia, eu gosto muito de economia, eu pus administração, eu pus pedagogia, eu pus filosofia, eu pus várias áreas. E aí eu vou poder estar acessando lá dentro. Irmãos, olha que fantástico. A gente poder aprender alguma coisa a mais, né? Quem sabe uma hora vai desses estudos desperta na gente para a gente continuar estudando, tendo mais uma especialização, fazendo uma pós, um mestrado e crescer como filhos de Deus, para servir melhor ao nosso mestre. Tá bom, meus irmãos? Se Deus quiser, semana que vem a gente já vai pincelar no nosso livro com mais propriedade. Ele é um livro de leitura, mas eu quero também fazer como nós sempre fizemos no Gruden, que é tá lendo, tá debatendo, porque, como eu disse, qual é a escola de, como se diz, não? Eu falei para vocês sobre várias teorias, né? Teorias pedagógicas. Qual é a teoria de Jesus? Não temos uma definição. Chamamos a pedagogia de Jesus, os ensinos dele. E a gente vai aprender cada dia mais com ele. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, bom descanso, uma noite abençoada para todos. E até amanhã, Felipe, querendo Deus. Até, pastor. Abraço, gente. Graças e Fala, meus paz. irmãos. Graça e paz, fique com Deus. Boa noite.